Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. Meus amores, gratidão a você, querida consulente, inscrita aqui da nossa plataforma do YouTube. Saiba que esse trabalho é feito com muito amor, carinho e respeito aí, ó, pra você. E as minhas consulentes antigas, muito antes da Cartomante disponibilizar o trabalho aqui no YouTube. Meus amores, ao preparar hoje a consulta de vocês, trago um tema daqui do nosso cantinho, achei bem aprazível, então é muito importante e interessante que você abra sua mente, seu coração e deposite aqui sua circunstância afetiva nessa mesa que já está preparada, consagrada, com tanto carinho para você. Bomba! O que sente quando pensa sobre você? Vamos saber aí o que a espiritualidade, amiga, minha consulente, meu consulente, tem aí a revelar para você. Estrelas, sino e matrioshka. Vamos dando sequência para quem se conectou aí com o sino. Vou colocar aqui, meus amores. E aí, centelha divina, peço permissão do meu cantinho, cheio de amor, carinho e gratidão, principalmente respeito a você, a sua pessoa, a sua existência, para entrar aí nesse cantinho, que é o seu cantinho. Agora deposita aqui, consulente, todos os questionamentos junto à espiritualidade, amiga, acerca dessa pessoa importante para você. O que sente quando pensa sobre você? Lembrando que estamos trabalhando com as energias do momento, a leitura é temporal, sim, consulente, tá? O dia, o ano, a data que você acessar, beleza. Mas saiba que você tem que enquadrar ao momento que você está vivenciando, certo? E vamos saber aí, sondagem dessa que você entrega aqui na mesa da Cartomante, ó. Forasteiro, já deu uma lâmina aqui para você, gratidão. Receba com amor, carinho e gratidão. Já te saudamos, já te reverenciamos, Saracali Rainha Negra. Por que o forasteiro? Mudou a configuração do jogo de vocês, tá? Mesa preparada, está falando. Quando cai lâmina assim, é porque a espiritualidade tem recado pra ti, tá? Ok. Vamos complementar aqui, meus amores, com o oráculo. Estamos sondando aí, primeiramente, as energias dessa que você entrega aqui na mesa. Lembrando que você está numa consulta coletiva, completamente diferente de uma consulta direcionada na sua energia. O cartomante não está jogando, tá? Então, se você quiser uma consulta aí, consulente, na tua própria energia, procura uma oraculista, uma cartomante que ressoe com a sua energia. Não vai no desespero, não, tá? Vamos lá. Olha, aqui é uma pessoa que está, ô consulente, muito surpresa com você aí. Alguma atitude que você tomou, tá? Está movimentando muitos pensamentos dessa pessoa em direção a você, tá? É uma pessoa que pensa em você, sim. É uma pessoa que sabe do seu valor, sabe de como você é importante. Aqui tá falando muito das tuas qualidades, das tuas características, né? Onde essa pessoa, de tempos em tempos, se lembra, ou pelo menos rememora. Se você tá junto dessa pessoa, essa pessoa não sabe muito bem qual é a sua, tá? É como se você tivesse se tornado alguém desconhecido ou desconhecida para ele ou para ela. Por quê? Porque antes essa pessoa
observava ou pensava a teu respeito que você era muito conduzido aí pelos sentimentos. E agora essa pessoa se sente verdadeiramente um forasteiro ou uma forasteira na tua vida. Porque a cartomante me parece que você pontuou, fez algo, tá? Isso chama muita atenção dele ou dela, de maneira extremamente positiva. Olha aí. É como se você realmente estivesse enxergando a realidade desse envolvimento, relacionamento. Algumas vezes você gosta, inclusive, de se colocar numa situação onde você aceita, mas você já sabe a verdade. Por que cartomante está falando isso aqui para você? Porque aqui vem a lua cheia. Aquela lua que não tem como esconder nada, centelha divina. É aquela verdade que você já sabe, já conhece. E se você tá dentro dessa circunstância, seja ela qual for, junto aí desse teu amado, dessa tua amada, e se você quer saber se esse teu amado, essa tua amada pensa sobre você, sim, essa pessoa pensa, mas ela também identifica de alguma forma que você mudou. Tá? A primeira observação das energias daquele e daquela que você entrega aqui nessa mesa é uma observação sobre a sua pessoa, consulente. Existe uma mudança significativa, tá? Onde ele ou ela observa, compreende e muitas vezes se sente um forasteiro na tua vida, esteja você com ele ou não, esteja você com ela ou não, ok? Vamos saber mais aí, gente. Que tu fizestes, consulente? Diga para mim. Vamos lá. Começar com a leitura da tua sorte. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Gratidão. O que ela precisa saber aqui? Porque o camarada ou a moça aí já sabe que você tá diferente, tá? Política, se a gente relaciona, cai em quê? Em 7 de espadas. Você pode ter descoberto algo acerca desse teu amado, dessa tua amada, e meio que você não compra mais aquilo que ele ou ela vende pra você, em termos sentimentais, tá? Então, se a gente relaciona também a lâmina política, interessante. Nós entramos aí no entendimento, no convencional, de 7 de espadas. Por que eu tenho que falar tanto de 7 de espadas? Porque aqui você não é inocente. Você sabe exatamente com quem você está lidando. Não existe ilusão da tua parte em direção a ele ou a ela. Possivelmente, por esse motivo que esse rapaz, essa pessoa importante aí para você, se sente muitas vezes forasteiro, forasteira, dentro da tua vida. Porque sabe que não tem mais como vender algo para você que você já sabe. Gente, vamos saber aí, pensamentos, lealdade, amizade, carinho, afeto, brilho, celebração e comunicação. Interessantíssimo. Aqui fala muito de alguém querendo comunicar com você, mas de uma maneira mais profunda, sem performar. Aqui fala de performance. Alguém que por muito tempo performou para você. Ah, cartomante, como assim? Sabe quando uma pessoa, de determinada maneira, sabe que você faz bem, que você nutre, que você é afetuosa, que vale a pena estar junto de você, mas é uma pessoa que não sabe muito bem o que quer, afetivamente dizendo? Então, para não perder esse tesouro, o que essa pessoa faz? Mesmo sem saber o que quer, junto de você, performa. Então, muitas vezes, pode sim ser aquele ou aquela que algumas vezes agiu com você pautado aí na política, querendo vender algo, mas agora é uma pessoa que não consegue, digamos assim, te desvendar. Fala muito disso, por conta de fruição e da lua cheia, né? Interessante.
Cartomante, pensamentos. Olha, aqui ele pensa muito sobre você, sim, tá? Sobre a sua afetuosidade, sobre a sua importância e inteligência também. E observa você feliz. Aqui, essa pessoa acredita que você tá muito bem, muito feliz. Eu digo, é como se você estivesse realizando, tá? Porque fala de brilho, fala de luminosidade, ou seja, é como se você estivesse dando sequência em sua vida. Não sei exatamente para quem essa mensagem, gente. É alguém que está querendo comunicar algo com você, está pensando muito como verbalizar, comunicar, porque aqui a espiritualidade amiga fala daquele daquela que não te enxerga, ou pelo menos não te percebe como antes. É como se você tivesse mudado, transformado, ou consolidado quem você de fato é. Tem sentimento, sim, tá? Da parte dele ou dela em direção a você. Mas é uma pessoa que se sente forasteiro. Sabe quando você perde a leitura daquela pessoa? E não tem mais como você performar para aquela pessoa. Porque se tinha ou havia alguma dúvida aqui da parte dele ou dela, seja lá qual for o relacionamento aí de vocês, meus amores, tá? Aqui jogamos para todos, filtrem para a sua realidade. Não tem mais como essa pessoa tentar vender algo para você que você já conhece. Ou seja, o afetivo de vocês. Você já sabe a mecânica. É como se você já soubesse com quem você está lidando, falando, se entregando, doando seu tempo. De determinada maneira, isso gera interesse e pensamentos muito profundos a teu respeito. Vontade, inclusive, de querer falar, né, com você. Olha aí. Essa pessoa, ela alterna muito em relação a você, tá, o consulente? Tem uma comparação de como você era e de como você está sendo. Não sei exatamente o que aconteceu aí com o casal. Alguém que sabe que não pode mais esconder nada de você. É como se você tivesse a leitura dele ou dela, meus amores, olha. E isso traz muita vontade de querer ser participativo, estar muito junto de você, ou querer integrar pensamentos, sonhos, consolidar aquilo que em alguns casos aqui, meus amores, foi aquele e aquela que ficou em dúvida, tá? Vamos lá. Aqui existe uma vontade de te levar para algum lugar, encontrar você ou ir até você. O jardim fala diretamente da união de vocês, tá? É alguém que tá com interesse em você, sim. Olha. Mas o interesse surge justamente a partir do momento, interessante esse teu camarada aí, que você muda. Você falou alguma coisa, disse alguma coisa. Possivelmente, consulente. Vamos ver aí o que Tarô tá querendo falar pra você. Olha, tá pensando muito bem a teu respeito, tá? Sendo que é uma pessoa que tá bem cautelosa. Política já fala disso, né? Sabe que não vai poder falar qualquer coisa pra você, não, né? Gratidão, Saracali, Raia Negra. O que ela precisa saber? Bomba. Que bomba é essa aí, meus amores? Interessantíssimo, hein? Misericórdia, o que tu fez? Tu pode ter dado uma virada de samurai também. Ou você... Não sei, gente. Aqui fala de sentimento. Vamos saber mais, meus amores. E quando pensa em você, tem aquela sensação de entusiasmo, curiosidade. Entendi. Cautela também. Fala de muita cautela aqui, meus amores.
Ok, vamos lá. Olha, é uma pessoa que sabe que não tem mais como esconder nada de você. Novamente a lua. É como se você tivesse desvendado algo dele, entende, o dela. Então, assim, como é que vai agir de política com você ou performar junto a você se você já sabe? E ele ou ela tá com essa consciência aí, tá? Olha, caramba, consulente. Calma aí. Tem saudades aqui, vontade de comunicação, peso. Peraí. Estrutura afetiva, investimento no afetivo, saudade. E 10 de pentáculos, gente. Olha só, vamos lá. Não sei para qual grupo estou falando, mas aqui fala de uma pessoa, consulente, que está te vendo muito bem. De uma pessoa que todas as vezes que pensa sobre você, sabe que não foi uma pessoa completamente honesta contigo, ou foi alguém que postergou demais algum tipo de decisão junto à sua pessoa. Por quê? Temos aí, arcano maior, a justiça e a torre. Houve uma ruptura sua em relação a ele ou a ela. Ou seja, você sabe exatamente com quem você está lidando. Apesar de você aí ter sentimentos, mas não necessariamente. Os seus sentimentos são sentimentos bonitinhos, tá? Existem grupos aqui que têm sentimentos bonitinhos e existem grupos aqui que têm sentimentos, vamos colocar assim, de se sentirem de alguma maneira lesada ou lesados aí por esse camarada, essa moça que você se relaciona ou se relacionou. Por quê? Temos aqui o arcano maior, a torre, e a torre vem com o número 16, entregando aqui uma ruptura, ou seja, caiu algo de ilusório diante dos seus olhos, apesar de alguns e algumas, repito aqui, segundo o que a egrégora cigana está falando, veja bem, gostarem dele ou dela. Não tem mais ilusão da sua parte em relação a essa pessoa. É como se você quisesse insistir, em alguns casos aqui, em saber mais ou ver algo a mais da parte dessa pessoa em direção a você. Portanto, quando ele ou ela pensa sobre você, sabe que não pode ter a mesma ação, atitude que teve antes. Por quê? Porque você já sabe com quem você está lidando. Repito aqui, tô sendo até chata, mas eu tenho que falar isso, gente. Independentemente de você estar com ele ou não, com ela ou não, independentemente de você gostar dele ou não, do jeito que você gostava antes, aqui. Não tem mais como essa pessoa performar, falsear, te enrolar, para ser mais exata, tá? Ele ou ela, quando pensa, o que sente? Sente vontade de agir o quanto antes para tentar recuperar o quê? A admiração que tem por ti agora, tá? E detalhe, você pode estar dentro dessa relação ou você pode estar distanciada dele ou dela, tá? Porque aqui quem carrega o peso é ele ou ela. E mais informação através aí do arcano maior justiça, número 11. Existe uma proteção divina sobre a tua vida. Em relação a ele ou a ela, existe estrutura sentimental em direção a você. Tá vendo aqui a casa e o 4? A estrutura, não necessariamente a estrutura apenas física, tá? Aqui existe uma construção dentro dos sentimentos dele ou dela em sua direção, mas um pesar muito grande, porque performou com alguns e algumas aí, não sei do que estamos falando. Aí, quando vem possibilidades, olha o que o tarô fala, é alguém que vai investir,
de uma maneira ou de outra, pelo menos para limpar a barra, em alguns casos aqui, tentar verbalizar, comunicar com alguns e algumas com muita cautela. Por quê? Tem um sentimento de perda ou um sentimento de ter sido alguém que demorou, enrolou, em alguns casos aqui a gente pode estar falando de um namorado que disse para alguns e algumas que ia te pedir em noivado e não te pediu. Você pode estar vivenciando um relacionamento com uma pessoa que disse que ia oficializar, casar, seja lá o que for, junto de você e está demorando. Você pode estar trazendo aqui para essa mesa uma pessoa que você tinha uma relação, mas essa pessoa meio que não disse que estava com você e nem estava e se distanciou. E você compreendeu que essa pessoa não estava querendo consolidar algo sério com você. E você se sentiu lesado, enrolado, enrolada, tá? Mas o que vejo aqui é alguém querendo realizar 10 de pentáculos. Reconstruir, ter de volta ou estruturar por conta do 4 de paus, tá? Vamos lá. E existe uma justiça divina aí. E se você está dentro do envolvimento, existe uma proteção muito grande na sua vida. E essa pessoa muitas vezes se sente um forasteiro, uma forasteira. Pode ter alguns momentos de crises ou chiliques, tá? Nenhum relacionamento é fadado apenas às flores, meus amores. Existem os altos e baixos, tá? Porém, aqui, ao pensar sobre você, sente muita vontade de estar bem contigo. E tem sentimentos. Agora, tá? No momento que você acessar essa consulta aí, vamos saber aí o que a egrégora cigana entrega mais pra ti. Gratidão, Sara Kali, Raia Negra, que é pra você, tá? Ok. Lembre-se, você está no coletivo, meus amores. Óbvio que não vai ressoar para todos, tá? Nossa, número 38. A árvore da vida. Representa crescimento, olha aí. Estabilidade e a conexão essencial com as raízes da existência. Estrutura. Tempo todo falando de estrutura, transformação. Você é aquele que sabe exatamente quem é essa pessoa. Dica: nutra suas raízes para um crescimento sólido. Alguém em busca de solidez. 4, gente, estrutura. O próprio tarô falou, agora tem sentimentos por você. Quando pensa, teu respeito. Valorize suas origens e floresça, sendo que aqui veio fruição, que nada mais é você saber exatamente o que você está fazendo. É isso que está despertando a vontade de estar junto, estruturar ou resolver, seja lá o que for, sem performar, sem ser aquela que te cause dúvida. Cartomante, se eu estou distanciada dessa pessoa, sim, essa pessoa tem um arrependimento e tem que gostar aí por você, tá? Vamos agora para quem se conectou com a matriosca. E aí, centelha divina de cá, sua cartomante do meu cantinho, meus amores, pedindo para entrar no seu cantinho com muito amor, carinho, respeito e gratidão para você. Seu tema é um tema que a egrégora cigana pediu para me trazer aqui para vocês, tá? É recorrente aqui do nosso cantinho. Lembrando que você está no coletivo. Faça suas perguntas para a mesa que já está consagrada e preparada. Bomba! O que sente quando pensa sobre você? Vamos saber? Sem fantasia, tá? Obviamente que numa consulta coletiva não vai ressoar para todos, meus amores. Egrégora cigana pedindo para mim repetir aqui a mesma configuração do jogo do sino, ok? Lembrando que no coletivo atemporal trabalhamos aí, gratidão, olha aí, egrégora cigana é demais. Gratidão, Sara Kali, Raia Negra. No coletivo a gente trabalha no atemporal. Quando o cartomante fala atemporal é porque qualquer dia que você chegar,
A mensagem é para você no seu momento, nas energias do momento, tá? Por que cartomante tem que pontuar e sinalizar isso daqui para vocês? Porque esse oráculo aqui não é sentença. Vamos fazer a sondagem, meus amores. Faça as perguntas. Primeira lâmina entregue aí pelo mundo espiritual para ti. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Vamos saber aí o que a espiritualidade amiga tem a revelar para você, meu bem. Ok. Aqui eu já sei, mas eu tenho que, né? Então, vamos lá. Equilíbrio. Só que esse equilíbrio aqui fala muito da espiritualidade conduzindo você em momentos assim bem estarrecedores, né? No afetivo. Me parece que você vai receber uma benesse aí, tá? Que veio muito para você. Nós estamos sondando um campo áurico dessa pessoa importante para você, mas aqui fala de você. A espiritualidade potencializando o teu equilíbrio emocional. Quando fala de confiança, fala referente a essa pessoa importante para você. É uma pessoa que tem confiança muito grandiosa em você, ou pelo menos nos sentimentos que você direciona para ele ou para ela, tá? Vamos lá. Maturidade e intensidade. Olha, é uma pessoa que tem confiança em você, tá? Acredita sim que você gosta dele ou dela. É uma pessoa que vai agir com você com maturidade. Porque existe um movimento aqui do mundo espiritual na tua vida, tá? Aqui pode ser um sim para um pedido que você fez, pleiteou, junta a espiritualidade, amiga. Não sei suas práticas espirituais, mas aqui é um sim, porque estamos sondando diretamente o campo áurico dele ou dela. Certo? E quando a gente fala dessa pessoa, existe uma transformação, uma mudança, sendo muito proveniente da tua guiança. Eu não sei, novamente, quais práticas espirituais você tem, mas aqui fala de alguém que sabe que você gosta dele ou dela. E fala de uma pessoa que vai agir com você com maturidade, pautado nos sentimentos que nutre por você. Intensidade. Aqui também fala de uma benesse. Se eu fosse você, eu ativava nos nossos comentários. Eu recebo o equilíbrio emocional no meu afetivo. Eu recebo o equilíbrio emocional no meu afetivo. Ok? Primeiro você, segundo você, terceiro você, porque senão a egrégora cigana, a espiritualidade amiga, meu bem, não ia entregar para você equilíbrio não, certo? Ok, vamos começar com a leitura da tua sorte, depois a gente vai pro tarô para saber aí mais sobre esse ser humano, né? Bomba. Precisa saber desse rapaz, dessa moça. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Gratidão. Gente, muito impactante aqui, porque aqui tá tendo um trabalho paralelo, né? O trabalho que o mundo espiritual tá entregando, tá? Eu não sei qual foi seu pedido aí, centelha divina. Eu sei que irá beneficiar tanto você, tá? Quanto essa pessoa. Tem uma guiança aí, conduzindo. Porque aqui, o oráculo entrega número 19 e entrega equilíbrio para você, né? E vou falar mais. Não é só no afetivo, não. É você olhar e ser certeira nas suas escolhas. Não se sentir perdida ou desnorteada. Seja lá o que aconteça aí na tua vida. Vida acadêmica, enfim, negócios, escolhas. Você vai ser certeira ou certeiro. Vamos lá. Existe um retorno de uma situação que não ficou resolvida no teu afetivo, alguém pensando sobre um retorno, sobre retornar. Lâmina ao caixão reversa. É um retorno que tem aí.
algo que não finalizou, tá? Alguém pensando sobre isso, em direção a você. Olha aí, é realmente em relação ao afetivo de vocês. Alguém pensando em retornar. Porque, veja bem, se o caixão tivesse vindo, meus amores, assim, olha, poderia ser uma transição, o início de um novo ciclo, tá? Mas como ele veio reverso, existem algumas coisas que vocês precisam resolver. E essa pessoa, ela tá pensando muito sobre isso. Olha. Tá pensando sobre as atitudes que tomou no afetivo em relação a você. Olha aí. Lâmina no jardim, meus amores. Reversa. Alguém pensando em encontrar você. Isso daqui tá fazendo menção e referência muito à atitude que esse camarada tá querendo tomar. Ou seja, possivelmente alguém que vai te procurar. Aqui fala de alguém pensando em procurar você. Para falar sobre algo que rompeu, deixou, tá? Ok. Tá pensando muito na história que vocês vivenciaram, nos momentos onde você... Gente, aqui tem muita informação. Nos momentos onde você se dedicou, se sacrificou, seja lá o que tenha acontecido. Aqui teve uma bagaceira, tá? Da parte dele ou dela em direção a você. Mas nada que essa pessoa não queira corrigir. É alguém que tá querendo corrigir alguma atitude junto de você. Fala do passado, olha. Uma perda no afetivo, tá se sentindo com uma obrigação, tá? De ressarcir você. 7 de paus, alguém que causou alguma perda no afetivo, possivelmente a separação de vocês, divórcio, brigas, confusões, falta de responsabilidade afetiva, tá pensando muito sobre isso, tá? Não sei se você está passando por esse momento, já atravessou esse momento, tá? Mas aqui fala de alguém querendo recompensar você. Olha aí. Fala diretamente do envolvimento de vocês. É capaz de vocês terem afastado, né? Separado. Dele ou dela ter saído de casa, inclusive. Alguém que tá pensando muito nas perdas afetivas que deu a você. É alguém que tem muita preocupação. Por quê, meus amores? Porque aqui tem mágoa, aqui tem perda, aqui tem desgaste. Aqui tem noites mal dormidas da sua parte em direção a ele ou a ela. Aqui fala de uma pessoa que quer lutar. Vamos saber mais. Olha, tá falando de um retorno aí, ó, pra tua vida. Alguém querendo voltar. Vamos lá. Você vai receber notícias dessa pessoa, tá? Se teve alguma burocracia, até mesmo vocês estavam aí no processo de divórcio, essa pessoa vai arrepender. Ou se essa pessoa precisava divorciar, tem um lance de divórcio, justiça aqui, tá? Também, justiça dos homens. Essa pessoa vai pensar num recuo aí. O engraçado é que pode ser tarde demais para alguns e algumas, tá? Porque alguns e algumas da sua parte se sentiram afetados ou afetadas, né? De determinada maneira, perderam o seu tempo dedicado a essa pessoa. Vamos saber mais. Matriótica. Ok. Vou botar até ela pra cá. Gratidão, Sara Kali Rainha Negra. Olha, aqui é uma pessoa que vai querer, de alguma maneira, te apaziguar,
tem um lance desse aqui, gente. O que aconteceu, gente? Tá pensando muito em você aí. Teve uma bagaceira aí, hein, desse camarada, dessa moça em direção a você. Só que a justiça tá cantando aqui, hein, gente. Vai entregar pra você teu equilíbrio. Teve lance de alguns e algumas até ficarem abalados, afetados na saúde física, tá? Porque toda doença manifesta primeiramente no espiritual, não é, meus amores? Para depois ela materializar no físico. E me parece que você ficou muito tempo desgastada, passou uma situação aí bem ruim, né? Então, vamos lá. Ah, tá te observando, sim. A distância, 3 de paus. Como retornar, como falar. Nossa, que pessoa confusa, né? Porque ali na configuração do Petit Lenormand, essa pessoa já tinha decidido sair da sua vida, agora bateu um arrependimento profundo, tá? Se saiu da sua vida, tem um arrependimento. Olha aí você, na mente dele ou dela. A Imperatriz. Arcano maior, a Imperatriz. Cavaleiro de Copas ainda continua muito imaturo, por isso que tá pedindo tanto, ou tá querendo agir com tanta maturidade em direção a você. Confiança é porque essa pessoa em si acredita sim que haja algum tipo de afeto da tua parte em direção a ele ou a ela, tá? É uma pessoa que tem consciência que não foi bacana, não agiu de forma bacana com você, por isso que tá querendo tanto correr atrás. Cavaleiro de Copas fala das emoções, sentimentos que serão entregues. Pode ser até de uma maneira realmente, como o próprio oráculo, nas energias dele ou dela, entregou aqui com muita intensidade. Então pode ser algo desmedido, fora da caixa, né? Vou dar um exemplo aqui. Caramba, você se separou de mim, agora do nada você quer voltar? Como é isso? Em alguns casos, filtrem, estamos jogando para todos. Há uma pessoa que precisa agir de uma maneira onde seja completamente maduro ou madura. Tenha maturidade contigo. Por quê? Porque você tem a razão aqui, senão a própria espiritualidade amiga não entregaria você o equilíbrio no afetivo e reverberando, inclusive, para outros setores da tua vida, tá? Não só o equilíbrio no afetivo, no emocional, mas o equilíbrio como todo, onde você possa agir de forma certeira em algumas adversidades para além do teu afetivo, que possam aparecer ao decorrer da tua jornada aqui no plano terreno, tá? Vamos lá. Pajem de espadas. Nossa, vai querer agir muito rápido mesmo. Arcano maior, sol. Tem gostado da parte de... Eita, caraca. Vamos lá. Agora tem gostado da parte... Desculpa, não é deboche, é nervoso, meus amores, por favor, tá? Porque é muito assim... É um canto intrigante e interessante, né? A mudança da pessoa, porque aqui era alguém que já tinha decidido o que fazer, só que houve um recuo, tá? Um arrependimento, em alguns casos aqui. É uma pessoa que está querendo agir com você e por você, por conta dos sentimentos que surgiu, tá? É uma pessoa que lá em si acredita, tá dentro de si, que você ainda gosta dele ou dela. Não me pergunte como, mas essa pessoa pensa isso a teu respeito, segundo as energias do momento. É uma pessoa que pode agir de uma maneira um tanto inusitada, podendo até se configurar uma situação assim bem, como eu posso explicar, impulsiva da parte dele ou dela. Estamos diante aí de Cavaleiro de Copas. Por quê? Porque foi uma pessoa que tem o coração pesado, porque tem consciência de tudo que fez, em alguns casos aqui, tá? É uma pessoa que quer se sentir bem, não estagnada. É alguém que quer correr para recuperar aquilo que trouxe, para recuperar aquilo que não é abandonou, porque aqui ele ela estava decidida a romper, sair da tua vida, tá?
tinha uma decisão aqui, mas agora acontece um recuo. E arcano maior louco, não me pergunte, né? Aqui é a paixão, é o carinho, é o afeto, é o pensar de forma onde você gere esses sentimentos e, ao mesmo tempo, intensidade absurda. Aqui pode ser um sim, sim, da espiritualidade amiga, sim. Aqui é uma benesse que você recebe do mundo espiritual, sim. Por quê? Porque houve muito desgaste, muito sofrimento aí da tua parte. Tem casos aqui, grupos, tá? Tô fazendo o máximo para poder entregar a mensagem do tarô para ti. E associada aí ao Petit Lenormand. Tem grupos aqui que algumas ficaram até doentes no físico, devido aí a esse envolvimento, relacionamento, esse processo bem turbulento que vocês passaram. Vamos saber aí, pensando muito sobre você. Tem uma restituição também sendo entregue da espiritualidade amiga para ti, consulente, tá? Para além aí do equilíbrio. Gratidão, o que ela precisa fazer, o que ele precisa fazer. Aqui pede para você ter paciência e aguardar, tá? Porque você vai ver materializar o que você pediu junto ao mundo espiritual. O cartomante pediu algumas coisas com o coração muito magooso. Nossa, quero que você verá, tá? Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Vamos lá. Mas tem sentimentos da tua parte, então é capaz da espiritualidade fazer um mover onde traga benesses, tanto para você quanto para ele ou ela, tá? A capela, ó, resposta direta do mundo espiritual para ti, tá? Significa intuição, conexão divina e propagação de amor. Dica, use a sensibilidade a seu favor, desenvolva dons artísticos, propague amor e alegria. Ore sempre. Aqui é um sim do mundo espiritual para ti. Realmente não sei suas práticas espirituais, porém o mundo espiritual entrega um sim para você. E sim, essa pessoa vai querer restituir ou restaurar aquilo que de alguma forma ruiu por decisão dele ou dela. Bem, meus amores, espero que de alguma maneira tenha te auxiliado de cá, como sempre, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.